vai dar início, então, à apresentação. Hoje, o anfitrião, quem vai tentar realizar a apresentação do webinar é o Michael Cardoso. Michael Cardoso, apresentando rapidamente, ele é cofundador e diretor de produtos da nossa empresa, da J Experts. Tem mais de 25 anos de experiência profissional em áreas específicas, aí, falando mais direcionado aí na questão de gestão de projetos, na parte de PDI, estratégia e governança corporativa. Então, Michael, obrigado, sejam bem-vindos aí, passo a palavra a você, e fortalecendo, pessoal, a nossa relação com relação ao tema. Contem conosco aí, a J Experts tem bastante a contribuir nesse assunto, e esse webinar é mais uma oportunidade de a gente poder se aproximar e compartilhar um pouco do nosso conhecimento, então participem, a gente segue aqui à disposição. Michael, passo a palavra a você, e bom webinar, pessoal. Muito obrigado, Diogo. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês e sejam todos muito bem-vindos. Então, a ideia aqui, pessoal, é a gente falar um pouquinho sobre lições aprendidas desse primeiro ano do ProPDI. Né? Então, a gente tem trabalhado diretamente aqui com a implantação do modelo de gestão, com a implementação das metodologias de gerenciamento que estão ajudando algumas empresas do setor elétrico a adequarem os seus processos, os seus modelos gerenciais, seus indicadores, seus controles ao novo arcabouço regulatório. Né? Ao longo dessa jornada, a gente encontrou desafios, encontramos principalmente riscos, né, que a gente identificou e que a gente buscou, dentro do nosso esforço de implantação, mitigar, né? E a ideia desse webinar, então, é compartilhar um pouco dessa aprendizagem, né? Aqui a gente está com um público muito bem qualificado, muito selecionado, de pessoas que estão diretamente envolvidas, em sua maior parte, com a execução desse programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação regulado, né? Então, a gente vai passar muito rapidamente aquilo que já é bem conhecido por todos, e a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo alguns aspectos fundamentais. Primeiro, né, fazer um pano de fundo sobre o próprio PDI, o PEQI, e o mais importante de tudo, né, o nosso entendimento, a nossa aprendizagem sobre as intenções por trás dessa estruturação. Entender essas intenções, ela vai ser uma ferramenta fundamental para a gente tomar boas decisões com relação à metodologia de gestão e também evitar as armadilhas que surgem no caminho. Então, a gente vai explorar um pouco essas armadilhas, falar um pouco dessa visão metodológica e compartilhar um pouco dessas práticas que a gente já tem encontrado aí como caminho, como saída para algumas situações de armadilha que a gente vai compartilhar aqui. Tá certo? Então, o objetivo desse webinar, né, então, basicamente, é compartilhar esse conhecimento, é trazer insights, né, que eventualmente vocês não tenham ainda pensado ou se defrontado com situações que precisaram pensar sobre esses problemas, né, sobre esses desafios, e antecipar alguns riscos e oportunidades que eventualmente não estejam ainda no radar de vocês. Né? É importante a gente fazer aqui dar um passo de humildade, né, porque a gente sabe que em algumas questões nem mesmo a ANEEL sabe muito bem como responder algumas dúvidas. Né? Então, obviamente, a gente traz aqui uma aprendizagem que é fruto de um trabalho colaborativo, um trabalho de equipe com todos os nossos clientes, né? Com muita discussão, com muita análise. Né? Então, obviamente, a gente não encerra aqui com um ponto final, né? Mas a gente traz alguns insights que podem ser valiosos, principalmente a partir do próximo ano, que a gente vai ter a primeira prestação de contas aí sobre os KRs à ANEEL. Né? Então, fazendo um rápido pano de fundo, pessoal, sobre o ProPDI, o entendimento que já é um consenso, eu entendo, no setor, é que o ProPDI ele se traduz como uma tentativa da ANEEL, né, e do setor como um todo, de implementar uma cultura de inovação ampla, né? Ou seja, trazer a inovação como um elemento estratégico para as organizações do setor elétrico brasileiro. Né? Então, a ideia aqui, o propósito da implementação dessa reformulação é criar essa visão de propósito, essa visão de finalidade para o investimento obrigatório. Né? Então,
Existem 4 objetivos que estão declarados no próprio EDI, que eu trouxe uma síntese aqui, que traduzem bem essa ideia. Né? Primeiro, se traz aqui a visão de um centro de gravidade temático, né? Em torno da transição energética e da segurança da operação do sistema. Né? Isso acabou norteando e estabelecendo tanto o conjunto temático de investimentos, né? Quanto também se traduzindo em algumas métricas que estão começando a ser introduzidas na gestão do programa. Segundo, né? Criar, desenvolver uma cultura de inovação, não só nas empresas, mas nos ecossistemas que estão em torno desse programa. Né? Trazer esse elemento de competitividade para um programa que, historicamente, ele teve um papel de fomento acadêmico, né? Em sua maior parte da sua história. Né? O terceiro, né? Desenvolver competências para inovação dentro desse ecossistema. Né? O que significa em termos práticos? É trazer o setor produtivo, né? Que é o 4º objetivo, trazer o setor produtivo para dentro desse processo. Tá? Então, isso daqui foi um alvo, vamos dizer assim, estabelecido pelo programa, né? E ele está traduzido aqui em 2 fatores críticos de sucesso, que, no meu entendimento, resumem bem essa transformação regulatória. Primeiro, a ideia de se criar um mecanismo de alinhamento setorial. Então, você criar instrumentos para que todas as empresas do setor estivessem alinhadas a grandes temas de interesse do setor elétrico brasileiro, né? Pelo menos do ponto de vista do interesse público. Né? E o segundo fator crítico de sucesso é a busca de mecanismos que assegurassem a entrega de valor efetivo com esse investimento. Que ele saísse do campo do desenvolvimento científico acadêmico, né? E que houvesse aqui um processo de transferência de tecnologia para que o setor produtivo, em parceria com a empresa financiadora do setor elétrico, né? A empresa que tem a obrigação regulatória, né? De investir, fizesse com que esse valor ele chegasse até a sociedade. Né? É priorizar temas convergentes, né? Então você tem um mecanismo de alinhamento estratégico que direciona investimento para temas de interesse nacional, né? Transferir conhecimento, tecnologia e trazer o setor produtivo para o jogo, para que o investimento e inovação se traduza em entregas comercialmente viáveis, tá certo? E, naturalmente, isso se converta em novos serviços, em inovação lá na ponta do processo. E, no centro de tudo, a necessidade de se construir um ecossistema mais dinâmico, mais integrado, mais amplo, mais robusto e mais sustentável, trazendo competitividade para o setor elétrico. Com essa visão, né, existem 4 pilares importantes aqui. Né? O PEQI é a grande novidade do próprio EDI, porque ele introduz a ideia de um mapa estratégico nacional, com objetivos, com resultados chaves compartilhados e unificados para todo o setor. Né? Nós trazemos aqui os instrumentos de inovação, projetos de PDI, investimento em startups, portfólios, projetos estratégicos. Temos a introdução do índice Ampere e o índice Ampara, que tem uma finalidade importante de assegurar o alinhamento estratégico, né? Eu vou explicar um pouco melhor esse mecanismo e as armadilhas que ele traz também para o programa, né? E também permanece a questão do accountability, né? Que sempre foi um imperativo para o programa, da transparência, da auditabilidade, da prestação de contas. O desafio aqui é que esse accountability agora ele vai além do físico-financeiro dos projetos. Você passa a ter a necessidade de prestar contas sobre resultados. Então, o universo de evidências que a gente precisa introduzir na gestão do programa também aumenta na mesma medida. Tá? Então, existe um cronograma que todo mundo está bem familiarizado. A gente teve o período de transição no último trimestre de 2023. Iniciamos a operação do próprio EDI, do portfólio PEQI, em janeiro. Né? Começamos no fim do segundo trimestre a ter a prestação de contas trimestral, retroativo até o período de transição, né? E tivemos aqui o primeiro reporte, vamos ter, na verdade, o primeiro reporte anual, agora no primeiro trimestre de 2025. Então, isso tem norteado, em boa parte do setor, as decisões de reformulação, de reestruturação do modelo de gestão. Né? A base, para quem ainda não se movimentou, é que a gente já perdeu muito tempo, né? E esse tempo ele vai se tornando cada vez mais crítico com a passagem
dos dias, principalmente na aproximação do primeiro relatório trimestral, mas ainda está em tempo de reagir e de colocar a operação na direção certa. E aí temos o PEQI. O PEQI, alguns elementos importantes, né? A ideia de se estabelecer uma visão compartilhada sobre o que é sucesso e inovação para o setor. Isso tem um mérito que eu entendo que é muito bom. Né? A ideia de você ter mecanismos de efetividade, você ter métricas que ajudem a determinar a efetividade desses investimentos, né? É uma introdução feliz, né, no modelo regulatório do programa. Ele também muda a ideia de que cada projeto é uma história completa, como era até então, para que a gente tenha que alcançar resultados pelo conjunto todo dos projetos. Né? A ideia de você colocar o centro da governança na gestão do portfólio, no mix de projetos, nos resultados conjuntos que aquele portfólio está entregando. Então, isso daqui é um elemento muito importante e que determinou todos os desdobramentos das diretrizes do programa, principalmente no que diz respeito à gestão da performance e à prestação de contas. Né? A estrutura fundamental do PEQI, você tem um mapa de objetivos que estão agrupados em temas e esses objetivos estão conectados a resultados. Esses resultados, eles podem ser resultados atrelados à meta do desempenho global do programa, que está sintetizado no índice Ampere, né, e também subsidia o índice Ampara, que a gente já vai fazer uma rápida pincelada sobre isso. E nós temos os KRs de monitoramento, que são KRs que não têm meta estabelecida, não estão relacionados ao Ampere, mas também se deve à prestação de contas sobre esses resultados. Né? E aqui a gente tem o mapa estratégico do PEQI, período de 24 a 28. O que é importante a gente entender sobre o PEQI? Primeiro, as intenções desses objetivos. Então, fazendo uma análise com um certo distanciamento, né, a gente consegue identificar 5 grandes pilares de direcionamento estratégico. Primeiro, o alinhamento e a concentração de esforços do setor em cima de temas que estão ligados à transição energética e à segurança do sistema. Segundo, né, o papel da ANEEL, que ela se coloca como uma provedora de visibilidade e de integração das oportunidades de inovação no setor. Né? Isso vai se concretizar e vai se materializar mais claramente com o advento futuro do PINSE. Né? E a gente tem aqui, nas perspectivas de sociedade, ela como uma grande beneficiária do investimento, né? A criação de valor e retorno para a sociedade, objetivos específicos sobre a operação e estruturação do programa, do ponto de vista da empresa financiadora, a empresa com obrigação regulatória, e um objetivo, que eu entendo que esse é um segundo ator também beneficiário, de certa forma, do investimento, né? Que é o desenvolvimento desse ecossistema e esse processo de transferência de tecnologia que se espera com a implementação do próprio EDI. Então, aqui a ANEEL introduz o conceito de E3P, né, que é uma sigla de Estratégia, Portfólios, Programas e Projetos. Né. E a ideia geral é você deslocar da gestão do projeto para a gestão do resultado, a prestação de contas do programa. Isso não significa que a gente vai parar de fazer a prestação de contas do projeto. Então, a rigor, todas as mesmas obrigações que a gente tinha em relação à prestação de contas dos projetos, elas permanecem muito, na verdade, na mesma linha de sempre. Né? Mas a gente introduz camadas de resultados, de métricas, de controles, que visam demonstrar a eficácia do investimento de uma visão mais estratégica. E o modelo E3P, ele é um framework, né, que vai possibilitar essa gestão conjunta entre objetivos e resultados, portfólios e carteiras, produtos e ativos, benefícios, né, projetos, entregas dos projetos, controles e, de uma forma geral, todas as operações necessárias para que aquele investimento ele cumpra o seu propósito. Tá? E dentro dessa visão, né, a gente tem a necessidade de se gerenciar um ciclo integrado de operação desse investimento. Tá? Esse ciclo integrado, ele parte da prospecção, né, do relacionamento com o ecossistema, né, ele se orienta pelos objetivos e resultados-chave, né, que estão estabelecidos no PEQI, que estão estabelecidos no arcabouço regulatório, ele passa por um processo de desdobramento dessa estratégia em
iniciativas de prospecção, ideação, de planejamento de portfólio, de planejamento do conjunto de produtos também, de inovação que vão ser alvo das apostas de investimento das empresas, né? Passando pela gestão de projetos, pela gestão dos contratos e assim por diante. Esse ciclo operacional, ele se transforma profundamente com o advento do próprio EDI, né? Se antes uma estrutura de governança por investimento, ela poderia se resumir a um pool de gestores de projetos, né? Agora você precisa ter outros papéis, né? Então você precisa ter a figura de um gestor de portfólio. Por quê? Porque você tem um processo mais robusto de tomada de decisão e de alinhamento e balanceamento desse investimento, que é o que a gente vai explorar aqui ao longo da nossa apresentação, né? Segundo, você passa a ter mecanismos, né, ou requerer mecanismos para se gerenciar um ciclo de vida de produtos de inovação, né? Então, não basta a gente trabalhar projeto como uma sentença de início, meio e fim. A gente precisa pensar em projeto como, muitas vezes, como continuidade de iniciativas, né, para que a gente possa levar os produtos à linha de chegada, né? Isso tudo se traduz em uma dinâmica totalmente diferente no relacionamento com o ecossistema, no relacionamento com a própria empresa, certo? Com as várias áreas de negócio da empresa, né? E na gestão do programa, né, no ciclo operacional. O Ampere também tem um aspecto muito importante, né? O Ampere, ele se propõe a ser uma ferramenta de balanceamento de portfólio. Por que ela é uma ferramenta de balanceamento de portfólio? Primeiro, porque ela estabelece uma hierarquia de importância entre os vários resultados-chave que se pretende com o programa. Segundo, o Ampere foi pensado para ser estabelecido em função do volume de investimento. Então, como existe um caráter dinâmico, né, diferentes tamanhos de portfólio dentro do setor, você tem portfólios cooperados, você tem portfólios não cooperados, você tem, às vezes, empresas que têm portfólios gigantes, com várias cooperadas trabalhando, outras que têm um portfólio de 2 projetos em 3 anos, 4 anos. Então, a ideia do Ampere aqui é você criar mecanismos que garantam a melhor decisão do conjunto de resultados que esses projetos vão entregar. E quando a gente coloca uma lupa no Ampere, a gente enxerga que, apesar dele ter 10 métricas, existe uma concentração de importância em 5 dessas métricas, né? Então, você tem o retorno do investimento, que ainda é um retorno, no meu entendimento, simbólico, né? Porque ele não demanda ainda a cobertura dos custos do programa, né? Mas ele traz uma mensagem de que é uma tendência futura de que isso se busque gradualmente alvos mais agressivos, né? Ele traz aqui o aproveitamento do programa, isso é muito importante, você gerar proveito para a empresa, gerar proveito para o ecossistema e para a sociedade, né? A gente traz aqui, com o maior peso de todos, né, o alinhamento temático, a importância de concentrar investimento nos temas prioritários, né, pelo menos uma parte, tudo é sempre uma parte do investimento, né? A prontidão tecnológica, né, então você trazer pelo menos 30%, né, isso representa 15% no peso do Ampere, 30% do investimento para coisas que cheguem até a escala comercial, ou que estejam, pelo menos em fase pré-comercial, né? E a necessidade de contrapartida do executor, que também ganha uma importância aqui, né? A contrapartida tem um simbolismo também, né? Quem coloca a contrapartida? Quem tem uma expectativa de retornar esse investimento, né? Então, quando a gente coloca esses 5 itens, né, existem aqui intenções claras de que se promova a materialização de benefícios para a sociedade, né, e a introdução de um ecossistema com uma participação ativa do setor produtivo. Isso fica muito evidente, apesar do KR das startups, né, o KR12 e o 13, eles terem ficado de fora do índice Ampere, não terem meta. Ok, a startup materializada como um alvo de prioridade de investimento, ela se desfez nessa versão do PEQI. Mas a ideia de trazer o setor produtivo ainda está muito presente, tá certo? E quando a gente dá mais um passinho atrás, eu chamei de verdadeiras intenções, a ideia, no final do dia, é construir um ambiente de inovação competitiva e trazer o setor produtivo para o jogo, tá certo? Então, com esse entendimento, o Ampara, ele acaba sendo a visão da ANEEL, né? Então, se
No Ampere, a gente tem o balanceamento de cada empresa, né? No Ampar, a gente enxerga o balanceamento no setor como um todo, e a ANEEL ela pode analisar se os direcionadores de prioridade estão efetivamente convergindo para os resultados pretendidos e fazer ações e interferir, né, nos portfólios do setor quando necessário. Então, dentro dessa visão, né, a gente identificou já algumas armadilhas importantes, tá, que a gente trouxe aqui como objeto de compartilhamento para esse webinar. Tá? E vocês devem ter reparado, quando eu falei lá no início sobre os princípios norteadores do programa, tem um princípio que eu omiti intencionalmente lá no início, né, que é o princípio da simplicidade gerencial do programa. Né? E eu entendo que, depois de um ano implementando, esse foi um princípio um pouco esquecido na prática, na hora de implementar e de se definir estruturalmente o modelo de gestão do programa. Então, ele era para ser simples. Né? O enunciado dizia o seguinte: simplificação e transparência de procedimentos de gerenciamento do programa. Né? Está lá no próprio EDI, módulo 1. Por que isso não é simples? O índice Ampere, ele é composto pelo resultado conjunto de múltiplos resultados interdependentes. Certo? As metas, elas são definidas arbitrariamente em função do volume de investimento. Então, não existe uma capacidade da empresa decidir sobre o balanceamento. O balanceamento é dado como um modelo referencial fixo, né? E ele está relativizado ao montante de obrigação regulatória que a empresa tem. Qual é o problema do Ampere e quais são as armadilhas que ele nos traz? Primeiro, cada projeto que você insere no portfólio gera um desbalanceamento. Né? Então, se você está considerando 20 resultados, vamos ser pragmáticos, 10 resultados-chave, né, que estão relacionados a maior parte estão relacionados ao Ampere, e se a gente fizer um outro recorte, 5 resultados que estão relacionados a 75% do investimento. Ainda assim, existe o risco de desbalanceamento. Né? E quando você insere um projeto, você gera um efeito futuro, né? Um efeito que não é imediatamente percebido, mas se você está fazendo bem feito uma gestão de forecast, uma gestão prospectiva do seu portfólio, você vai ver que a entrada de um projeto gera um desbalanceamento necessariamente lá na frente. Né? E aí, quando eu começo a colocar mais projetos, eu começo a expor o portfólio a um risco de penalização. Né? Então, dentro da nova regra, né, a glosa era aplicada em função de um desvio com relação ao piso de performance que a ANEEL estabeleceu para o índice Ampere. E esse piso ele é progressivo. Quanto mais distante, maior é o tamanho da glosa, e ela é aplicada retroativamente a todo investimento do período. Né? Então, essa complexidade de administrar e equilibrar portfólios pode gerar uma armadilha lá na frente. Né? E ela pode gerar esse desequilíbrio que lá na frente vai culminar em glosa. Né? Então, como a gente resolve o problema? Criando uma equação de equilíbrio. Só que esse equilíbrio, ele não é estável. Um projeto que escorrega o seu resultado, né? A gente vai explorar um pouco aqui os possíveis cenários e como isso pode implicar. Né? Ou então, uma glosa, né, que é aplicada, que impacta, né, o orçamento disponível, tudo aquilo que pode afetar o montante de obrigação de investimento pode gerar um desequilíbrio, mesmo num portfólio estabilizado. Né? E quando a gente fala de um portfólio cooperado, né, dentro de grupos econômicos, essa equação fica ainda mais complexa, porque a gente está falando de 3 dimensões. Né? O Ampere, os seus desdobramentos nos KRs, e como cada empresa, de acordo com o seu volume de investimento nos projetos, ela contribui. E a gente sabe, né, que não existe um fracionamento ideal. Né? Você tem, às vezes, jogos de fluxo de caixa entre as empresas, que isso gera distorções, que gera também uma variabilidade grande em relação aos resultados-chave compartilhados desses projetos. Tá certo? E aí, a gente começa a falar de alguns problemas. Esse primeiro problema que eu falei é o problema do balanceamento. Né? Então, você seleciona projetos, o seu portfólio se desequilibra, e você fica fazendo ajustes até que o seu portfólio estabilize. Essa estabilização, por ou uma falha num projeto,
ou variações na conta de PDI, ajustes, glosa, né? E as falhas do projeto podem ser diversas, né? Evidências inadequadas, má gestão do executor, expectativas irrealistas, falha dos resultados. Existe um equilíbrio delicado e efêmero que pode ser facilmente derrubado, né, se você não tomar medidas cuidadosas no balanceamento do seu portfólio. Né? Outro problema da defasagem. Se agora, no final de 2024, eu tenho um problema de desbalanceamento, eu tenho 4 anos para reagir a esse desbalanceamento. Né? Mas como eu estou falando de resultados que não são colhidos, muitas vezes nem no meio do projeto, mas no término do projeto, quanto mais o tempo passa, menor a minha capacidade de reagir ao desbalanceamento. E quanto menor a minha capacidade de reagir ao desbalanceamento, quando ele ocorre, ele é mais lesivo para o portfólio. Então, meu risco de glosa, ele cresce à medida que o tempo passa e eu tenho uma exposição ao desbalanceamento do portfólio. Então, chega um ponto de não retorno em que a glosa pode se tornar inevitável, dependendo do quanto eu concentrei o resultado em poucos projetos. Né? Então, o tempo pode ser um amigo ou pode ser um inimigo no programa de PDI. Existe um outro problema, que é o problema da bala de prata. Então, você tem um projeto que concentra os resultados mais importantes, e você tem vários outros projetos que não fazem em nenhum momento redundância desses resultados. Então, essa bala de prata pode errar o alvo. Né? Então, uma bala perdida aqui, ela pode ser realmente fatal para o programa, principalmente se a gente tiver uma confirmação tardia do não alcance dos resultados por aquele projeto. Quando a gente fala também de portfólios cooperados, tem um problema que eu chamo aqui de problema do cachorro de 2 donos, mas ele é diferente do cachorro de 2 donos que a gente está habituado. Né? Num problema tipo de cachorro de 2 donos, quem morre de fome é o cachorro. Nesse caso, eu posso ter um problema em que o dono morre de fome. Então, essa interdependência complexa, desproporção de capacidades, gaps de fluxo de caixa, podem fazer com que, mesmo o portfólio estando equilibrado, algumas cooperadas não tenham bons resultados. Né? Então, isso também é uma armadilha importante que deve se tomar cuidado. E existe também um problema da negação. Isso eu vi um pouco ao longo desse ano, que eu entendo que é um ponto preocupante. Muitas empresas correram no ano passado para comprometer o investimento no arcabouço regulatório do próprio AID. Com isso, empurrou para frente o problema. Adiou o problema para 2025, adiou para 2026, mas se perdeu, à luz desses outros problemas que eu falei aqui, a oportunidade de você ter uma boa margem de manobra. Então, foi um movimento que eu considero arriscado. Né? Então, esse é um problema que não dá para repetir mais. Né? A gente já passou por esse período aqui, então, em algum momento, você vai começar a ter que encarar a PDI e lidar com ele. Né? Mas esse risco, né, ele pode se traduzir, principalmente se a gente estiver falando de apostar em balas de prata lá na frente. E aí eu tenho outro risco aqui que a gente já falou. Então, esse é o famoso risco do devo, não nego, pago quando puder. Ou devo, não pago, nego enquanto puder. Pode ser também. Né? Então, a ideia aqui, pessoal, é colocar luz sobre esses riscos. Né? Porque cada risco desse vai requerer do gestor do portfólio a tomada de decisões corretas, na direção correta, para você conseguir evitar que esses riscos se materializem mais à frente do programa. Como enfrentar essas armadilhas? Primeiro, quanto mais cedo se adaptar ao próprio PDI, melhor. Né? O ideal era que vocês estivessem pensando nisso em janeiro. Né? Mas não tem problema. Janeiro de 2024, não 2025. Né? Mas não tem problema, tem tempo hábil. Né? É importante já começar a compor, já começar a exercitar e trabalhar esse portfólio do PEQI. Diversificar os projetos. Não concentrar resultados em poucos projetos. Principalmente os resultados daquele conjunto de 75% de peso que eu mostrei mais atrás. Né? Observar o balanceamento e as tendências do portfólio continuamente. Ficar sempre olhando para os movimentos futuros, para os efeitos futuros de desvios atuais. Né? Planejar o investimento cooperado, né? De uma forma estratégica, olhando para esses indicadores e assegurando que, no final, a composição do orçamento garante que todas sejam beneficiadas com os resultados. Né? Estabelecer um modelo de governança compartilhada sobre esses resultados, envolvendo, inclusive, o próprio executor nisso. Ele passa a ter um papel importante na prestação de informações sobre
o desempenho desses KRs. Né? Essa questão da redundância é fundamental, é muito importante. Né? E não subestimar a complexidade. A ANEEL prometeu que ia ser simples. Né? Mas o que a gente tem visto na prática é que essa simplicidade aparente, né? Primeiro, ela não é tão aparente assim. Segundo, existem muitas armadilhas de complexidade, né? Que tem relação com a forma como você prevê os movimentos futuros do seu portfólio. Aqui que reside a verdadeira complexidade. Tá? E aí, para a gente ir para o próximo passo, falar sobre metodologia, a mensagem mais importante desse tópico é: não dá para fazer isso sem metodologia e com um portfólio mais robusto, mais estruturado, com mais iniciativas, com mais interdependência de resultados. É muito difícil gerenciar isso sem a ajuda de um software especializado. Então, isso é muito importante. Se você está considerando investir numa plataforma, agora é o momento. Né? E aí a gente fala sobre metodologia. Como se gerencia o próprio EDI, com todos esses riscos, com todas essas características, com excelência. E eu trouxe aqui algumas visões sobre práticas de gestão que precisam ser introduzidas no dia a dia das empresas. Né? Primeiro, né, reforço aqui a mensagem final do último tópico. Nossa boa e velha planilha Excel não vai ser suficiente para você conseguir ter esse comportamento dinâmico na mão. Essa ideia de que você precisa projetar os efeitos dos desvios atuais no ampere futuro, é muito difícil fazer isso sem uma ferramenta especialista. Tá? Então, esse feijão com arroz, ele não pode não ser suficiente para te alertar ou te mostrar onde estão os problemas para que você possa tomar boas decisões precocemente. Tá? Existem 3 elementos fundamentais, né, para uma gestão eficaz. Tecnologia, você orientar o processo de tomada de decisões por dados, isso tem uma relação estreita com o que a gente acabou de falar. Processos, a importância de se manter consistência estrutural na evidenciação dos resultados. A gente não pode ver o KR como um número frio numa planilha, a gente precisa pensar KR da mesma forma que a gente pensa a auditoria físico-financeira de um projeto, em evidências, em documentos, em provas. Lembrando que, muito provavelmente, essas evidências vão ser requisitadas muito depois que o resultado foi consolidado. Né? Então, considerando toda essa defasagem de tempo, você precisa ter um processo consistente que garanta a preservação de informações e evidências de uma maneira rastreável com os resultados a longo prazo. E você precisa apostar e investir no desenvolvimento de competências nas pessoas da equipe, né? Competências em novos temas, não só em gestão de projetos, que vocês já estão trabalhando com isso há bastante tempo, né? Em gestão de portfólios, em gestão estratégica, em gestão de performance e principalmente em gestão de produtos. Né? Então, trazer essa visão de um programa de inovação mais amplo, mais estruturado e mais orientado por produtos vai ser fundamental. Então, qual é a ideia geral do que a gente está trazendo aqui como proposta metodológica? Primeiro, introduzir esse elemento da gestão de produtos e a gestão de benefícios no modelo de gestão. Tipicamente, todo modelo de gestão para atender o próprio P&D, ele era muito mais simplificado, ele era muito mais centrado no gerenciamento de projetos e na gestão da obrigação. Quando a gente introduz aqui a necessidade de colocar produtos no mercado, de ter maturidade e prontidão tecnológica do investimento de inovação, né, eu passo a introduzir outras disciplinas gerenciais para garantir que o meu conjunto de projetos esteja na direção certa, e, além disso, eu preciso continuar fazendo uma boa gestão de projetos e uma boa gestão da obrigação. Né? Isso desde a boca do funil, quando eu estou prospectando, né, adotar critérios de priorização alinhados aos KRs. Né? Quando eu estou falando de obrigação regulatória, né, da gestão da obrigação, a gente garantir que o investimento, ao longo do tempo, conversa com o melhor mix de projetos, ter provisão para que o portfólio tenha recursos suficientes para entregar os resultados até o fim do período PEQI. Então, esse é um elemento de equilíbrio novo que se introduz aqui. Né? A continuidade de iniciativas. Então, a gente sabe que muitos programas apostaram no passado em projetos de pesquisa básica, de pesquisa aplicada, mas nos TRLs mais iniciais, sem continuidade. Porque muitas vezes isso era uma linha de pesquisa que estava sendo, na verdade, puxada, capitaneada por iniciativas do meio acadêmico e dos ICTs.
né? Então, começar a ter um outro olhar para essas pesquisas, né? Enxergar os potenciais produtos que podem ser alavancados a partir desse investimento e criar um processo de continuidade. Isso afeta, inclusive, o seu processo de prospecção. Ao invés de você prospectar em termos abertos, genéricos, você passa a prospectar parceiros para dar continuidade às iniciativas já estabelecidas, de uma forma mais específica, né? E quando você fala da gestão de benefícios, a gente precisa sempre olhar isso numa ótica tridimensional. O que eu estou chamando de uma ótica tridimensional? O benefício, ele tanto é a materialização do resultado da contribuição de um projeto, quanto é uma métrica de avanço de um produto, né? Então, essa relação entre projeto, produto e benefício é fundamental. A forma mais simples de fazer uma analogia entre essa visão de produto e essa visão de projetos que a gente habitualmente tem nos programas de inovação do setor elétrico é que o produto ele passa a ser uma espécie de programa, né? No sentido de que ele congrega projetos que visam a continuidade e alcance de resultados em conjunto, e no sentido de que ele se orienta por benefícios comuns que têm que ser alcançados como fruto daqueles investimentos, né? Então, estruturar os produtos, o portfólio de produtos do programa, como programas integrados de vários projetos, articulando a transferência de tecnologia entre os atores envolvidos em diferentes fases da progressão de maturidade tecnológica, é um caminho eficaz para que isso funcione bem. E, obviamente, isso tudo precisa ser monitorado à luz do balanceamento do portfólio. Se você tem tendências de não alcançar benefícios, você precisa, o mais cedo possível, rever o seu mix de projetos. Se um projeto, um produto, não vai chegar na linha de chegada em um determinado resultado, e aquele projeto carregava uma parte importante da sua contribuição com o Ampere, você precisa olhar o seu balanceamento e trazer novos projetos. Isso que eu estou chamando de desbalanceamento lá atrás, ele se materializa nesse processo. E aí a gente precisa, obviamente, de ferramentas, desde os canais de interação com o ecossistema, na captura de projetos, você já estruturar as perguntas, as métricas, os alvos de desempenho que vão ser defendidos pelo projeto, pelo executor, né, passando por ferramentas que apoiem no processo de gestão do portfólio, na simulação de cenários refletidas no índice Ampere e nos KRs, na priorização e balanceamento, na visão futura do portfólio, né, no gerenciamento dos produtos, dos benefícios, né, e na gestão da obrigação. Tudo de uma maneira integrada e sempre à luz dessa pressão que existe em relação ao índice Ampere, tá certo? E, obviamente, o bom e velho gerenciamento de projetos, ele continua presente, né? Uma boa gestão de cronograma físico-financeiro, o alinhamento, né, de físico-financeiro para você fazer uma gestão de valor agregado e conseguir compartilhar um pouco mais o risco do fluxo de caixa do projeto com o executor, né, comprometê-lo mais com entregas, né? E o acompanhamento de perto das entregas dos resultados chaves atrelados ao cronograma físico do projeto. A gestão do resultado é o segundo componente. Então, se você está fazendo muito bem feito isso, se você tiver um bom sistema de informações, você consegue automatizar essa visão do que está acontecendo nos seus KRs e no seu índice Ampere. Então, a partir da gestão dos benefícios, a gente produz a evidência do resultado e a partir da contabilização das evidências, a gente apura o resultado-chave. E se eu estiver bem organizado em relação ao gerencial de planejamento, de forecasts e de apontamento e apropriação dos resultados alcançados, eu vou conseguir trabalhar em cima de cenários, né, do atual, das tendências futuras do que está contratado e cenários de portfólios em cima de novos projetos que estão entrando. Isso tudo se traduzindo no Ampere e auxiliando o processo de tomada de decisão. Então, a gente tem aqui a necessidade de auditabilidade, tá? Então, eu reforço aqui, o KR não pode ser um número frio numa planilha, ele precisa estar respaldado como medição, como prestação de contas ANEEL por documentos que possam ser resgatados facilmente num longo prazo, né? Critérios de atratividade que têm que ser orientados pelo desempenho atual. Então, não adianta eu casar com um plano de metas no início do programa e não revisitá-lo à medida que os projetos eles se materializam, né, e seus riscos são confirmados, né? E também a necessidade de se fazer uma gestão prospectiva e uma antecipação de cenário. Não dá para fazer uma boa gestão do Ampere, né, uma gestão segura do Ampere, sem ficar o tempo inteiro com o olho na frigideira em outro lugar. Então, tem que olhar para o que está acontecendo no real, mas você tem que projetar futuros possíveis
para que você possa, a qualquer momento, tomar boas decisões de mudança no portfólio quando for necessário. E, obviamente, isso tudo vai se traduzir no alcance ou não, dentro de cenários futuros, do índice Ampere, que vai servir como uma base para tomar de decisão. E aí é importante você ter uma boa gestão à vista disso tudo, né? Rapidamente identificar os ofensores, as tendências e agir sobre essas informações. Por fim, se estamos falando de portfólios cooperados, existe todo o cuidado que tem que se fazer sobre o compartilhamento desses resultados. Então, a ANEEL estabelece que resultados financeiros são fracionáveis na proporção do investimento e que resultados não financeiros, eles são compartilhados igualitariamente entre os participantes. Não olhar prospectivamente sobre como os aportes de cada empresa cooperada no projeto impactam os resultados dessa empresa lá no fundo pode gerar também armadilha. Você pode ter um portfólio perfeitamente bem equilibrado em termos de alcance de resultados. Você pode ter algumas empresas sendo muito bem beneficiadas e outras, mesmo com um portfólio ideal, por uma questão de desbalanceamento de fluxo de caixa, né, sendo penalizada lá na frente. E aí, obviamente, é importante você ter ferramentas analíticas para analisar comparativamente esses efeitos futuros em cada cooperado. Então, gerenciar o próprio PDI, pessoal, exige mais do que planejamento. Precisa integrar tecnologia, processos, pessoas, né, integrar boas práticas para que você possa ter uma gestão ativa e prospectiva dos resultados a longo prazo do programa. E aí, eu vou compartilhar algumas boas práticas, rapidamente, coisas que a gente precisa prestar atenção pelo que a gente aprendeu até aqui. Então, pense no programa como um relógio, né? O tempo, ele tem um fator fundamental de sucesso e de eficácia nas decisões que você está tomando na gestão de portfólio. Se você não opera dentro de uma visão de time to market, se você não opera dentro de uma visão de custo de oportunidade, né, você pode tomar decisões ruins ainda que você escolha os projetos certos. Então, essa visão do relógio é importante aqui como uma metáfora para a gente ter sempre em mente. E aí, algumas dicas. Primeiro, se eu estou falando de inovação para resultado, não dá para fazer isso sem conversar com a empresa. É fundamental incorporar a cultura de inovação além das fronteiras do time de gestão do PDI. Criar canais, né, de ideação, promover dinâmicas, né, recorrentes com a empresa, com as áreas de negócio, manter um mapa sempre atualizado das dores e necessidades que são oportunidades potenciais de investimento em inovação, né? Eventualmente investir, apostar num sistema de reconhecimento para as áreas que estão mais engajadas com o programa de inovação, né? E compartilhar e dar visibilidade sobre os avanços que o programa está entregando. Trazer o ecossistema para o jogo. Não dá mais para fazer uma gestão de P&D onde eu simplesmente transfiro a responsabilidade para o executor. Né? Se a empresa não se engajar num processo de cocriação, ela não vai ter a propriedade estratégica do seu portfólio de produtos e, consequentemente, ela não vai conseguir entregar os seus resultados. Então, a única forma de você manter um portfólio de produtos alinhado a resultados que precisam ser alcançados é se envolvendo na cocriação desses projetos. Direcionar o ecossistema de uma forma mais ativa, né? E influenciar e participar ativamente do projeto. Muito mais do que tradicionalmente se fez. Né? Eventualmente, até pensar em formas de incentivar financeiramente os executores com um comprometimento com o resultado. Né? E promover um processo de transferência de tecnologia entre atores acadêmicos e atores do setor produtivo. Então, de quem é o papel da transferência de tecnologia? Não é da academia, né? E tampouco é dos ICTs. O papel de transferência de tecnologia é da empresa financiadora. E para ela poder fazer isso com intenção, é preciso ter uma gestão ativa do ecossistema e do portfólio de produtos que está sendo desenvolvido. Terceiro, conciliar objetivos de negócio com o próprio PDI. Né? Então, se está na chuva, vamos nos molhar. O próprio PDI tem complexidades, tem riscos, tem armadilhas, precisa ser gerenciado com muito cuidado, é regulado, mas ele introduz conceitos que eu entendo que são muito saudáveis para a gestão de inovação. A ideia de orientar por resultados, a ideia de ter uma convergência temática. Então, quanto mais a empresa abraçar e integrar
pelo menos parte das suas iniciativas de investimento a esse portfólio, né, você começa a facilitar o próprio fluxo de ideias, o próprio fluxo de projetos e oportunizar um portfólio mais adequado para a organização. E gerenciar com rigor o conhecimento. Isso aqui eu falei em alguns momentos da apresentação, da exposição, e eu reforço aqui. Evidenciar e manter de forma organizada, rastreável, facilmente localizável, né? Pensar em taxonomias padronizadas, metadados, né? Transformar cada documento de evidência num fluxo de trabalho, com a seriedade que precisa para um processo de formalização desses documentos, né? Tudo isso vai ser muito importante para você ficar seguro lá na frente, né? E, obviamente, um bom sistema de informações para isso vai ser fundamental, né? E aqui eu reforço uma mensagem central da nossa exposição. A gente precisa mudar a mentalidade de que nós somos gerentes de projetos, né? A gente continua gerenciando projetos, a gente nunca vai deixar de fazer. Mas agora, no próprio EDI, nós somos gerentes de produtos. Então, a gente precisa pensar o produto em termos de ciclo de vida, né? Então, o produto só se materializa não com o termo de encerramento do projeto que desenvolveu. Ele se materializa com a concretização do benefício com o qual ele se comprometeu. Então, ele precisa chegar até o seu destino final, né? Avaliar os projetos em relação à capacidade de criar valor duradouro para a empresa, né? Apostar na continuidade das iniciativas, né? Encarar os investimentos de PDI como formas de abrir novas oportunidades de negócio e adotar métricas de produto, né? Então, se hoje a gente gerencia olhando para SPI, CPI, curva S, né, a gente vai começar a olhar, por exemplo, para LTV, valor do produto no tempo. A gente vai começar a olhar para a eficiência operacional, decorrente da incorporação de novas tecnologias lá na ponta. A gente vai olhar para a adoção de mercado, se eu estou falando de um investimento numa startup. Então, introduzir métricas de produto também é importante para a gente começar a fomentar uma cultura de gestão por produtos. E os projetos continuam acontecendo. Só que os projetos, eles não são mais um fim em si mesmos. E aí, o epílogo, e a gente partir para a conclusão da nossa exposição, né? Inovação não é apenas uma questão de compliance dentro do setor elétrico. Ele é uma questão de cultura. A intenção da ANEEL, pelo menos no que ela manifesta nos princípios fundamentais, nos objetivos do próprio EDI, é a construção dessa cultura, né, em escala nacional e não só restrita às empresas do setor elétrico, mas também alcançando o setor produtivo, fomentando o surgimento de novas empresas, novos players, né, no setor, de base tecnológica para o setor elétrico, né, trazendo, obviamente, uma visão de competitividade e oportunidade para o setor, né. Então, a única forma positiva de encarar esse processo de transformação regulatória é fazer do limão uma limonada, né. É a gente enxergar os aspectos positivos, aproveitar o embalo para qualificar os nossos processos gerenciais, estruturar o programa para encarar isso de uma maneira positiva, certo? E aqui, obviamente, como eu falei lá na minha introdução, né, todos estamos aprendendo, inclusive, e talvez principalmente a ANEEL com esse processo. Então, algumas dessas armadilhas podem ter, eventualmente, batido o olho alguém da ANEEL e percebido que a simplicidade está se perdendo, por exemplo. Pode ser que a gente tenha, né, em algum momento, ajustes, simplificações, né, mas eu entendo que a maior parte dos princípios fundamentais e estruturais desse modelo de gestão, eles vão permanecer. A ideia de você gerenciar por produtos, a ideia de você orientar por resultados, né, isso é um caminho sem volta. E aí, rapidamente, antes da gente abrir para perguntas, quem somos, né? O E3P é uma unidade de negócios, né, da JXPET Tecnologia, né? Nós somos uma plataforma tecnológica e de serviços, né, para ajudar empresas do setor elétrico nessa transformação do modelo de gestão de inovação, né? Somos especialistas em gestão de portfólios, programas, projetos e produtos, né? E a nossa solução hoje tem apoiado grandes grupos do setor elétrico na adequação de seus processos a essa nova realidade regulatória. Então, a gente tem aqui
total abertura para que, posteriormente, esse webinar, a gente converse um pouco sobre os cenários, as dificuldades, os desafios das suas empresas, e contem conosco, né, para a gente poder ajudá-los nessa jornada de preparação para essas mudanças tão profundas e que serão mudanças de longo prazo para o programa. E aí, eu fico aberto a questionamentos, dúvidas, a gente abre, então, aqui espaço para que todos possam trazer aqui, ou compartilhar alguma situação, ou trazer uma visão, ou fazer perguntas. Fiquem à vontade, pessoal. Oi, Michael, vamos lá. Eu recebi aqui em perguntas e respostas na sala algumas perguntas, então eu vou lê-las aqui para você e depois eu abro o microfone para o pessoal, né, aplicar as perguntas aí via áudio, tá? Eu vou até inverter um pouquinho a ordem, pessoal, porque uma das perguntas chegou agora, mas é com um tema que você acabou de comentar, que é a respeito da abordagem, né? Então, a Patrícia perguntou o seguinte: o que muda na prática, né, você mudar essa abordagem da gestão por projetos para uma gestão por produtos? A grande mudança é a ideia de que o produto ele precisa se materializar num resultado quantificado. O projeto também. Só que quando a gente fala de um produto, muitas vezes você precisa de vários projetos para você conseguir fazer com que ele chegue a essa linha de chegada. Quando a gente fala de inovação, principalmente inovação mais disruptiva, dificilmente você resolve a coisa toda num projeto só. Entendeu? Então, a ideia de você migrar para uma visão de gestão por produtos é justamente sobre você passar a ter uma visão de continuidade do investimento de inovação. Né? Passar a ter uma visão mais ampla sobre o ciclo de vida da inovação. Né? Sobre como aquela inovação se traduz em transformação prática. E como esse resultado, e aí já trazendo um olhar até mais estratégico do setor, como esse resultado ele pode ser compartilhado para benefício de todo o setor e da sociedade. Então, a ideia de uma visão por produtos é introduzir um senso de continuidade. Tá? Acho que a palavra-chave, a palavra resumo é essa. Né? E aí você passa a ver o projeto como um meio de fazer com que as iniciativas de construção de produtos de inovação avancem. Né? Então, se eu consigo fazer um projeto que resolve o produto até o TRL 9, excelente. Provavelmente não vai ser um produto muito disruptivo, mas se estiver resolvendo um problema concreto e ele chegar efetivamente à escala comercial, a gente está na direção certa. Se eu quero fazer uma transformação mais profunda, introduzir uma tecnologia, um conceito mais disruptivo, né, fazer uma transformação mais ampla, né, dificilmente eu vou conseguir resolver isso num projeto só. O que acontecia antes? Você tinha, muitas vezes, pesquisas que estavam na direção certa, só que essa pesquisa acabava, virava um paper, um artigo, um documento, um TCC, né? E aquilo não tinha mais uma estratégia atrelada de transformar aquele conhecimento adquirido, aquela aprendizagem, em uma evolução, um próximo passo. Entendeu? Então, a grande diferença é trazer essa visão programática do portfólio. Né? Você entender de que, às vezes, um projeto não é suficiente para fazer com que uma inovação se materialize. Né? Então, esse é o aspecto principal que eu entendo de transformação no modelo mental mesmo. Bacana. Tem outra pergunta aqui, na verdade eu vou juntar a pergunta do Jefferson e do Antônio, tá? Me perguntou sobre o que pode ser feito para estimular a participação das startups e pequenos players, e a outra é sobre como fazer com que empresas e universidades colaborem mais efetivamente no desenvolvimento das inovações. Acho que dá, talvez, para fazer essas duas em uma pergunta aí. Perfeito. Bom, para ajudar startups, pessoal, para incentivar a entrada de startups no jogo, o primeiro passo é você entender que uma startup não pode ser exigida no mesmo nível de critério de uma empresa já estabelecida. Existe um componente do lado da empresa de assumir um pouco mais de risco. E eu estou falando aqui sobre a burocracia de contratação. Em muitas organizações, ela não faz muito essa distinção, entendeu? Então, todo programa bem-sucedido em fomentar e acelerar e envolver startups num ecossistema de inovação empresarial, ele teve que superar essa barreira da desburocratização. Tá? O segundo ponto, né? A startup, ela quer o dinheiro,
mas ela não precisa só do dinheiro para ser bem-sucedida, ela precisa de know-how. Né? Eu falei lá atrás sobre a importância da cocriação, da empresa ela ter uma participação mais ativa na construção da solução. E eu entendo que aqui existe uma oportunidade também de trabalhar de uma forma diferente com as startups. Né? De você ter o smart money, né? Você ter o investimento com o conhecimento. Né? Então, isso daqui também é um fator fundamental. E a terceira pergunta, ela é, de certa forma, a própria resposta, né? Parte da primeira resposta. A gente precisa de um papel ativo da empresa em articular a transferência de tecnologia. Não vai sair por iniciativa da universidade o compartilhamento de conhecimento. Né? A não ser que a empresa startup ela tenha surgido ou brotado do meio acadêmico. Acontece muito. Às vezes você tem lá empresas que estão em processo de incubação tecnológico, que são pessoas que vieram do meio acadêmico, mas isso é uma coisa que depende muito do alinhamento de astros, né? Depende muito de sorte para isso funcionar e parar em pé. Então, é importante que a empresa de energia elétrica, a financiadora, ela tem um papel ativo na transferência de conhecimento. Então, se ela identifica uma startup com potencial de levar para a escala comercial uma determinada iniciativa, e ela teve um histórico de investimento com uma ICT, uma universidade, ela pode fazer esse papel de mediação na transferência de conhecimento, envolver ativamente e convidar esses atores a participarem do projeto para fazer essa transferência de conhecimento, inclusive compartilhando resultados de royalties, compartilhando propriedade intelectual e assim por diante. É isso. Bom, perfeito, Marco. Agora, aqui a última pergunta que eu tenho, a gente já providenciando aqui a abertura do microfone dos participantes. Aqui é do Júlio essa pergunta. Como uma empresa com um orçamento menor pode superar o problema aí da bala de prata, né? Esse é um problema bem importante, pessoal. Muitas vezes empresas que têm menos quantidade de dinheiro na conta contábil acaba ou escolhendo um projeto que promete entregar tudo, né? Ou, eventualmente, isso dá mais trabalho, isso operacionalmente é mais complexo, mas, eventualmente, ela tenta se articular com outras empresas para fazer um conjunto de projetos cooperar. Quem pode ter um papel importante nessa articulação, e já desempenha, de fato, esse papel em alguns momentos, são as associações, né? As associações puxando iniciativas cooperadas dentro do seu segmento. Né? Mas eu entendo que o caminho mais lógico é a cooperação. É você sair da bolha, não tentar resolver tudo numa bala de prata, mas buscar, em conjunto com outras empresas menores ou junto com empresas maiores que estão com um portfólio mais equilibrado, uma coparticipação de investimento em algum projeto. Então, muda um pouco a dinâmica, mas é uma forma de você tentar proteger um pouco mais o seu portfólio do desbalanceamento. Infelizmente, não dá para fazer aquele porquinho, né? Vamos juntar aqui uns 3 anos para fazer mais projetos. A gente tem que ir gastando dentro do limite regulatório. Então, os caminhos que eu vejo mais claros são esses aí mesmo. Perfeito, Michael. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final, mas os microfones aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição, fiquem à vontade para participar, tá bom? A gente já vai aguardar aqui uns segundinhos, se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente encerra, mas fica aqui aberto o espaço agora, caso alguém queira contribuir com algo aqui, tá bom? Fique à vontade, pessoal. Sem mais? Bom, acho que pessoal, é isso, né, Michael? Fica é isso. Perfeito. Bom, eu vou fazer minha despedida aqui, eu passo para você encerrar, Diogo. Eu quero agradecer profundamente aqui a presença de vocês, o tempo que vocês dedicaram a participar aqui, a assistir esse webinar. Né? Espero que o conteúdo tenha sido proveitoso, tenha sido útil, e que ele possa se traduzir também em insights valiosos aí para a condução do programa daqui para frente, certo?
Reforço aqui nosso convite de conhecer a nossa plataforma, de a gente marcar um bate-papo, um cafezinho virtual, quem sabe, para a gente poder entender um pouco mais os desafios específicos de vocês e enxergar se há espaço para que a gente possa contribuir também, certo? Então, agradeço e desejo a todos aí um bom restante de dia, um bom restante de semana e boas festas aí de final de ano.